Fala galerinha, professor Rafael Veloso falando. Hoje vamos falar sobre o petróleo. O petróleo ele é composto principalmente por hidrocarbonetos, tá gente? Tem muito hidrocarboneto dentro do petróleo. E o que é um hidrocarboneto? É um composto orgânico que é composto apenas, que é formado apenas com carbono e hidrogênio. Então se tiver só hidrogênio e carbono, você chama ele de hidrocarboneto. Só que o petróleo, gente, ele tem esses hidrocarbonetos de tamanhos diferentes, ó. Tem hidrocarboneto pequeno, tem hidrocarboneto grande, tem hidrocarboneto que tem ramificação, tem hidrocarboneto que tem ciclo, tem um monte de hidrocarboneto dentro do petróleo lá, ó. Tem grandes e pequenos, tem leves e pesados, tem alguns que são voláteis. E o que é volátil? Facilidade em passar para o estado de vapor, né? E tem alguns que não têm essa facilidade. Geralmente os que não têm essa facilidade, gente, são aqueles hidrocarbonetos que interagem muito. Hidrocarbonetos grandes, esse hidrocarboneto aqui, por exemplo, ele é grande. Então ele vai ter a chance de fazer uma interação, um tipo de ligação química neste carbono, neste carbono, aqui também, aqui também. Então ele tem muitas possibilidades. Por ter muitas possibilidades de fazer ligação, ele acaba fazendo e por fazer várias ligações ele tem dificuldade de evaporar, né? Porque a evaporação, né, a passagem para o estado de vapor, ela depende de você ter ligações fracas, joia? Então os não voláteis geralmente são os grandes, são os que interagem muito. Uma molécula como essa aqui, ó, com 3 carbonos só, ela vai evaporar com facilidade, tá ok? Então, para poder usar, né, o petróleo em si, a gente precisa separar esses vários compostos aí para usar cada um em um destino. E como é que a gente faz para separar esses compostos? A gente usa destilação fracionada, né? Nós temos um líquido que tem uma mistura de componentes, né, líquidos na sua maioria, e para separar a gente pode usar a destilação fracionada, tá? Olha só como é que é feita a destilação fracionada no petróleo. Então o petróleo, ele entra aqui num forno para ele ser aquecido, tá? Pré-aquecido. E aí ele atinge 400 graus Celsius. Ao atingir 400 graus Celsius, ele vai entrar nessa torre aqui, ó, que é chamada de torre de destilação. E aí cada prato desse aqui, e o que é que eu chamo de prato? Esse conjunto aqui, ó, esse local aqui ó, é um prato. Esse aqui é um outro prato. Então vamos chamar esse aqui de prato 1, prato 2. Aqui temos o prato 3. Cada prato desse vai estar sobre uma temperatura. Por exemplo, o prato aqui do fundo, o prato 1, a temperatura marcada dele é de 350 graus Celsius. Então existe um controle, né? E o que acontece? Você vai jogar esses vários compostos leves e pesados inicialmente nesse prato 1. O composto que for muito leve, né, ele vai virar vapor e vai subir aqui, ó. Aqui ele vai encontrar essa tampinha parece uma chaleira, né? E nessa tampinha aqui tem um escapamento aqui pelo lado, ó. Então ele vai passar por aqui e vai ficar aqui nesse segundo prato, né? Esse segundo prato ele tem uma região aqui assim, ó, que dá para ficar com líquido. Que vai daqui até aqui assim, ó. Essa região aqui fica cheia de líquido, tá? Então esse vapor que é gerado aqui no prato 1, ó, vamos colocar um pouco de petróleo no prato 1 aqui, ó. Aqui tem petróleo. E aí parte desse petróleo começa a evaporar. Esse vapor passa pelo negocinho, pela tampinha, né? E aí ele chega aqui em cima. Se ele aqui em cima, né, no prato 2, a temperatura já é um pouco menor, 335. Tem certos compostos que não evaporam nessa temperatura. Quais compostos são esses? Os lubrificantes, por exemplo. O lubrificante não evapora nessa temperatura, não. Assim como os compostos para fazer fabricação do asfalto, que é o piche, alcatrão, esse tipo de coisa, não evapora a 355, tá? Então aí você vai conseguindo separar as coisas, ó. Já quem evapora a 335 graus, o que vai acontecer? Quem evapora, esse vapor aqui, ó, vai subir para esse prato cá e vai encher esse prato cá com outro líquido, tá? Essa frestinha que está aqui, gente, ó, serve para você ter um retorno. Então esse líquido
amarelo aqui, ele retorna às vezes para cá para poder dar uma concentrada melhor, tá? Então você tem um reciclo aí. E aí esse vapor aqui, ó, ele vai chegar num ambiente que está a 320 graus Celsius. Tem alguns componentes que a 320 graus Celsius não evaporam, ficam como líquidos, e eles podem ser recolhidos aqui, ó. Quem que é que não evapora, não ebule, né, na verdade, a 320? Combustível calefação, né, e óleo diesel, tá? Vai estar nessa faixa. Deixa eu ver se óleo diesel vai estar nessa faixa mesmo. Não, só o combustível de calefação mesmo. Então aí você vai separando as coisas. No combustível de calefação, tem alguns componentes que evaporam a 320, por isso eles vão formar bolinhas, essas bolinhas vão subir e assim por diante. Então você acaba separando todos os componentes do petróleo. E olha só a lógica da separação. Embaixo ficam os componentes que são mais pesados, ó. Fração pesada, fração que tem muito carbono, fica embaixo. Fração que é mais leve, que é um gás, por exemplo, ó, fração leve, fica na parte de cima, tá? E qual que é esse número de carbonos, ó? O gás, por exemplo, natural, ele vai ter de 1 a 4 carbonos. Combustível para o veículo, né? Gasolina, esse tipo de coisa, de 5 a 10 carbonos. Né? O álcool não entra nessa brincadeira aqui não, tá? Querosene, que é o combustível de avião, vai ter de 12 a 18. Óleo diesel, de 15 a 25. Lubrificantes. Lubrificante vai ter mais do que 17 carbonos e vai ter alguns ciclos também, né? Cadeia cíclica. E o asfalto vai ter mais de 20. Então por quê? Se eu tenho muitos carbonos, eu vou ter muitas interações acontecendo e aí fica difícil de ele sair desse primeiro prato aqui em direção ao segundo, tá? É assim que funciona, beleza? Aqui embaixo tem algumas imagens dessa torre, aqui real. Aqui, ó, essa torre aqui é uma torre real, Petrobras. E aqui a gente dá pra gente dar uma visualizada nos pratos, ó. Aqui é um prato, né? Essa região aqui, ó, é um prato. Essa região aqui, ó, é um outro prato. Nessa região você tem um terceiro prato e assim por diante, né? E cada pratinho desse você vai ter um controle de temperatura e coisa do tipo. Aqui está uma imagem mais real falando de como que a destilação acontece. Então essa daqui é aquela tampinha, né? Quando a pressão aumenta demais e tem vapor demais, ela abre e aí o vapor aparece aqui assim, né? Quando esse prato aqui enche demais desse líquido amarelo aqui, ó, ele transborda aqui e volta para o prato anterior, beleza? E aí dá para você retirar esse líquido que está aqui, dá para você retirar ou aqui pelo fundo ou aqui pela parte da frente, certo? Então, aqui está mostrando o tipo de escoamento que acontece na válvula, ó. O vapor vem aqui, ele empurra essa tampa para cima e aí escoa aqui pelo lado, ok? E aqui uma foto real, né, de um prato desse. Um prato desse deve ter na faixa de 3 metros de diâmetro. Então daqui até lá, deve ter na faixa de uns... Não, acho que tem mais. Tem uns 5 metros de diâmetro. É bem grande. Tá? Dá para ficar uma pessoa lá dentro tranquilo. Essa tabela aqui é uma tabela mais extensa, mostrando mais produtos que são retirados a partir do petróleo, né? Suas aplicações e o número de carbonos. Então, gás natural de 1 a 2. E aí é usado para combustível, matéria-prima, fabricação de plástico, síntese de compostos orgânicos, entre outras coisas. Então, eu vou passar aqui, e aí é só para curiosidade mesmo. Se vocês quiserem, vocês parem, tá? E deem uma verificada nessa tabelinha. Para o vídeo aí, dá uma verificada, se quem quiser, tá? Beleza. Aqui mais uma imagem do funcionamento do destilado, mas eu acabei que eu já falei sobre isso aqui nas imagens anteriores, né? É o líquido recirculando, o líquido vem recirculando. O líquido vem recirculando e o vapor vem subindo. Então é isso, tá? Esse aqui é um chamado de tubo de descenso do prato inferior. Só que o petróleo ele é composto, né, tem alguns combustíveis fósseis lá que são interessantes. E quimicamente, o que a gente faz com os combustíveis fósseis? Nós fazemos reações de combustão. A gente queima o combustível fóssil. E a queima nada mais é do que uma reação para você obter energia com ela, tá? Olha só, para você fazer um combustível fóssil queimar, você precisa do que a gente chama de triângulo do fogo. O que é o triângulo do fogo? Você precisa ter o oxigênio, que é o nosso comburente.
Você precisa ter um combustível, que é algo para queimar, madeira, alguma coisa do tipo, que a gente vai chamar de combustível. E você precisa de ter a ignição, uma fagulha que seja, uma energia de ativação, uma energia inicial para esse processo. E quando você faz essa queima, se o composto for um hidrocarboneto ou se tiver carbono, você vai acabar gerando o CO2 aqui, ó, e água, tá? Se essa combustão for completa. Agora, tem algumas combustões que não são completas. Por exemplo, fogão a lenha geralmente deixa a panela toda preta. Ou vela, por exemplo, se você colocar uma colher em cima de uma vela acesa, a vela vai começar a ficar preta. Por quê? Nesse tipo de queima do fogão a lenha e da vela, ele é um tipo de queima incompleto, ele é uma combustão geralmente incompleta. E por ser incompleto, ele não consegue queimar todo o carbono, fazendo todo o carboninho que está aqui, ó, esses carboninhos aqui, ó, virarem CO2. Então, parte desses carbonos vão acabar virando só carbono sólido. E carbono sólido ele é preto, e por isso que a panela fica preta. E como que você controla para você ter uma combustão mais completa, para você não gerar carbono e nem gerar monóxido, que é bem tóxico também. Então, sendo incompleto, você pode gerar ou carbono ou monóxido. Você tem que aumentar a quantidade de oxigênio. E para você visualizar isso, uma chama de uma combustão incompleta, ela geralmente é amarelada, certo? E uma chama de uma combustão mais completa, ela geralmente toma um tom mais azulado, tá? E aí, para a gente perceber que é a quantidade de oxigênio, vamos tentar balancear essa equação aqui, ó. Perceba aqui, do lado esquerdo aqui eu tenho 2 carbonos. Se eu colocar um mol desse cara aqui, ó, eu vou ter 2 carbonos. Nesta molécula aqui, isso aqui tudo é uma molécula só, tá, gente? Então, nesta molécula eu tenho 2 carbonos. Então, a seta de separação está aqui no meio, né? Então, eu preciso ter 2 carbonos também do lado direito da seta. Para ter 2 carbonos, eu vou precisar de 2 moléculas de CO2, cada uma com um carbono, né? Somando, então, 2 carbonos, tá? Nesta moléculazinha de CH3, CH2OH, que é o etanol, tá, gente? Que a gente usa em carro e tudo mais. Eu tenho 3 hidrogênios, com mais 2, 5, com mais 1, 6 hidrogênios. Então, do lado direito da seta também preciso ter 6 hidrogênios. Para isso, eu preciso ter 3 aguinhas. Colocando esse número de águas, eu passo a ter, ó, 4 oxigênios, com mais 3 oxigênios. Então, 4 com 3 dá 7. Né? 7 oxigênios. Então, do lado esquerdo, eu também preciso ter 7 oxigênios. Aqui eu já tenho 1, ó. Então, faltam 6. Então, se eu tiver 3 O2, né, eu passo a ter 7 oxigênios, que é o número que ele queria. Então, aqui está balanceado. Então, para fazer uma combustão completa do etanol, que é o CH3, CH2OH, eu preciso de 3 moléculas de oxigênio para cada moléculazinha de gás, tá? Mas e se for incompleta? Se for incompleta, eu posso ter uma dessas duas situações. Vamos dar uma olhada em quantos oxigênios eu vou precisar, ó? Fazendo de maneira um pouco mais rápida aqui, ó. Aqui é 1, aqui é 2, aqui é 3. Deixa eu ver se é 3 mesmo. 6 com 6, beleza. Aqui eu tenho 2 oxigênios com mais 3 oxigênios, então 5. Aqui eu já tenho 1. Então, se eu disponibilizar 2 mols de oxigênio só, ou seja, se eu reduzir a oxigenação, ó, aqui era 3, aqui passa a ser 2. Se eu só disponibilizar 2, ele não vai queimar direito, ele vai queimar formando o monóxido, não vai formar CO2. E o monóxido é bem tóxico, tá? E se eu fizer essa reação gerando, em vez de gerar CO2, gerando carbono apenas? Vamos dar uma olhada, ó. Aqui fica 1, aqui é 2, aqui é 3, e eu tenho 3 oxigênios, então aqui já tem um só. Então, se eu disponibilizar só 1 mol de O2, eu vou acabar gerando carbono, fuligem, certo? Pozinho preto. E é isso que acontece no fogão a lenha e na vela. Eles empretam a peça porque forma carbono sólido, que é preto. Então, é totalmente dependente da quantidade de oxigênio. Se eu fornecer mais oxigênio, eu queimo melhor. Se eu fornecer menos oxigênio, eu queimo pior. E isso acaba desperdiçando energia se você não dá a quantidade de oxigênio necessária, porque esta combustão aqui, ó, de cima, ela é muito mais energética, ela gera muito mais energia do que essas outras 2 combustões aqui de baixo, as incompletas, tá? Então, você vai estar gastando a mesma quantidade de combustível e obtendo menos energia, beleza? E aí, para hidrocarboneto, tem uma maneira geral de se fazer essa continha que a gente fez aí para poder balancear as coisas.
Você pega um hidrocarboneto, você vai ver o número de carbonos que ele tem, você vai chamar de X, e o número de hidrogênios que ele tem, você vai chamar de 2Y, certo? Se você quiser fazer, então vamos supor aqui que o X seja 2 e o H, o carbono seja 2 carbonos e o hidrogênio seja, por exemplo, 6, certo? Então aqui o X vai ser 2 e o Y vai ser, o Y é 2 vezes Y é 6, né? Então o Y vale 3. Então aí você vai substituir aqui, ó. Se você quiser fazer uma combustão completa, o número de oxigênios é 2x mais y. Então é 2 vezes 2 mais 3. 2 vezes 2 mais 3, 2 vezes 2 dá 4. 4 mais 3, 7. 7 sobre 2. Então isso aqui, na verdade, é 7 sobre 2. Opa. Você acaba descobrindo a quantidade de oxigênio que você precisaria para poder queimar esse cara aqui, esse gás, de forma completa. E aí, quantos CO2 você vai gerar? Ó, isso é X, né? Então aqui é 2, você vai gerar duas moléculas de CO2 e 3 de água. Mas se você não quiser fazer desse jeito, você pode fazer igual a gente fez aqui em cima, ó. Aqui tem uma proposta, ó. Eu quero queimar C5H12. Então X vale 5, Y vale 6. Então, ó, se eu quiser fazer uma combustão desse tipo aqui, por exemplo, ó, incompleta. Vamos fazer uma incompleta aqui, ó. Então, o número de oxigênio vai ser Y sobre 2, né? Então, é Y, que é 6, sobre 2 de O2. E aí eu vou formar X carbonos, né? Então, são 5 carbonos. E YH2. Então, 6H2O. Aí, eu já fiz a equação. 6 sobre 2 dá 3, né? Então, já montei a equação, facilita, tá? Então, valeu, galerinha.